falamos de colesterol, sabemos que os clínicos usualmente focam nos valores de LDL como meta para a doença cardiovascular. Mas em algumas situações, a dosagem do LDL pode estar comprometida por fatores analíticos. Pensando nesse cenário, existem outros marcadores que poderiam ser dosados? Quais seriam esses marcadores e quais vantagens apresentam? Então, o LDL colesterol, ele é o principal marcador bioquímico para as doenças cardiovasculares. Então, ele acaba sendo uma meta terapêutica para os clínicos, não só o cardio, mas os demais que porventura estejam, na clínica médica ou atuando com o paciente, no conjunto. Mas para que o LDL não possa ser calculado, às vezes a não ser que o paciente esteja com uma lipemia muito grande, mas mesmo assim hoje em dia a gente tem como liberar o LDL mesmo com triglicerídeo elevado. Mas veja bem, existem também o não HDL que pode ser usado como beta terapêutica, tanto que na liberação, no laudo, quando ele é liberado pelo laboratório, ele coloca também ao lado o LDL e o não HDL. Então, e o não HDL é que envolve o LDL, VLDL e colesterol total. Mas, via de regra, você tem hoje como calcular o LDL colesterol. Bem, se por acaso o laboratório adotou só a metodologia homogênea e o triglicerídeo está muito elevado, ele não consiga liberar o LDL colesterol, nós temos a dosagem da ApoB. A ApoB reflete o LDL colesterol. Por quê? Porque quando se dá LDL colesterol, você está dando está transportando pelo colesterol a quantidade de partícula de LDL. E a ApoB também faz isso. Por quê? Porque você tem uma partícula de LDL para uma partícula de ApoB. Então, ele estaria refletindo, ele estaria indicando ao clínico a quantidade elevada, normal ou baixa do LDL, da LDL lipoproteína. Não pelo colesterol, mas pela parte proteica, que é a ApoB. É a principal e única apoproteína ligada ao LDL. Pela sua fala, fica evidente a relevância da atualização científica constante dos laboratórios de análises clínicas para diagnósticos e tratamentos mais assertivos em situações de colesterol elevado no sangue. Quais soluções diagnósticas os pequenos e médios laboratórios podem oferecer nesses casos? Então, nós estamos em constante atualizações. Eu vou dar um exemplo da flexibilização do jejum, que praticamente todos os laboratórios tiveram acesso ao documento, porque foram as sociedades médicas, 3 sociedades médicas que procuraram as sociedades de laboratório, que representam os laboratórios, a SBAC e a SBPCML, as sociedades médicas de cardiologia, endocrinologia e diabetes. Por quê? Porque o alvo nesse assunto são os pacientes e como alguns pacientes não podem ficar muito tempo em jejum e eles não têm o problema de alteração de triglicerídeo, ou vamos pegar, por exemplo, um idoso que não tem triglicerídeo elevado, ou uma criança que não tem triglicerídeo, ou uma gestante, ficar 12 horas em jejum para frente a outras pessoas que precisam do jejum. Então, por isso, a flexibilização. Uns podem e outros não podem. Então, como isso vai acontecer, é o clínico que vai decidir se ele pode ou não fazer depois de um resultado de laboratório, se ele vai repetir ou não. Então, com isso, os laboratórios que estão no Brasil, eu digo afora, porque o nosso Brasil é enorme, precisam estar sempre atualizados e estar nesses eventos das sociedades para se atualizar. E depois da flexibilização de 2016, finalzinho de 2016 para 2017, início de 2017, na verdade aconteceu dia 5 de dezembro, as sociedades liberaram nas suas páginas. E o documento
que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia na sua revista indexada, ele foi no início de 2017 e daí Brasil afora a gente foi comunicando e os laboratórios foram se adequando e os valores do perfil lipídico foram alterados nos seus laudos. Em 2023 foi publicado pelas sociedades também o posicionamento da hipercolemicrinemia, ou seja, hipertrigliceridemia, se ela é genética ou não. E que a gente pede para os laboratórios liberarem o quilomicro se estiver presente. E essa maneira é através de você deixar um soro de uma noite para a outra, ou seja, 12 horas na geladeira. Não requer equipamento, não requer, é só visual, desde que tenha uma geladeira, e eu acho que isso todo mundo tem. Então, isso faz com que o clínico que receba o laudo esteja sendo orientado. Então, por isso a atualização. Então, para resumir, eu vou dizer que a importância da atualização. Nossos colegas precisam, assim como qualquer outra profissão, principalmente dessa área da saúde, e porque hoje vocês estão vendo que o que mais cresce é a área da informática, a área da inteligência artificial, e acho que as nossas inteligências emocionais e efetivas em nossas profissões têm que estar acompanhando a atualização. Tá? Então, esse fica o meu recado. Prazer estar com vocês.